Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ver, me ouvir, tudo certinho? Pessoal aqui do Instagram. Tô aqui ao vivo, gente. Estamos hoje iniciando uma super aula, né? Uma aula, mais que uma aula, é um bate-papo aqui. Vou falar sobre Pilates, sobre coluna, disfunções de coluna, que é um assunto que eu amo de paixão e amo mais ainda nesse evento que a Luma organizou, que é Pilates e Evidências. Muito legal, acredito que a gente tem um bom papo para bater hoje, tá bom? Então, quem estiver aí me acompanhando, muito obrigada por estarem aqui, tá? E vocês que estão no Instagram, entra lá no perfil da Fisioluma, lá vai ter o link para você clicar na aula, tá bom? Gente, muito boa noite mesmo, tá? Eu não tô vendo ninguém, assim, não dá para eu ver a cara de vocês, né? Mas espero que vocês estejam me vendo tudo direitinho. Nosso encontro de hoje é um encontro bem legal para falar sobre disfunções da coluna e como a nossa temática aqui, né, do evento é sobre Pilates e evidências, eu quero trazer um olhar diferenciado, assim, um pouco diferenciado sobre evidências, né? O que a gente precisa saber de evidências quando a gente fala de Pilates, quando a gente fala de atendimento de alunos, de dar aulas, de manejar os principais problemas da coluna que aparece para a gente, né, tratar, para a gente trabalhar. Mas antes de mais nada, eu quero primeiramente agradecer ao convite da Luma. Muito obrigada. E agradecer também a todos os envolvidos nesse projeto, que é um projeto bem a nossa cara, bem a nossa linguagem, que é o projeto integrativo. Então, a gente fala muito a mesma língua, né? Eu e a Luma, há um bom tempo que a gente fala esse mesmo idioma, que é a visão integrativa. E é por esse motivo que eu vim aqui participar também para trazer um pouquinho dessa visão integrativa, né? Como é que isso tudo começou? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Souza, eu sou fisioterapeuta formada há 10 anos e eu me especializei na área de coluna vertebral, né? Fiz uma pós em coluna lá em 2015 e depois eu passei a me especializar em movimento. Antes disso eu já fazia, né? Foi o primeiro curso que eu fiz quando eu me formei, foi Pilates, né? Lá em 2012, né? Eu voltando aí um pouquinho. Lá em 2012 eu fiz o curso de Pilates. E eu me apaixonei pelo método na época, porque era um método bem, assim, diferente. Não era muito aquela coisa mais tradicional, né? Daquela fisioterapia em clínica. Era uma coisa mais dinâmica e que envolvia movimento, e desde então eu já sabia da importância do movimento para a vida ali do meu cliente, do meu paciente. Logo depois, isso foi em 2012, eu comecei a trabalhar com Pilates, logo em 2015 eu fiz uma pós em coluna vertebral. E aí eu fui associando, alinhando os conhecimentos que eu tinha da pós de biomecânica da coluna com o que eu aplicava do Pilates em si. E aí é nisso que eu quero chegar para vocês hoje. Qual que é a importância da biomecânica para as disfunções da coluna. Então, desde então, eu tenho me especializado cada vez mais nessa área do movimento, que é uma área que eu sou apaixonada. Movimento, coluna, disfunções da coluna, patologias da coluna, desvios posturais, que hoje em dia eu não chamo mais de desvios posturais, eu chamo de disfunções posturais, porque os desvios a gente vai ter aí uma vertente, né, todo um bastidor de disfunções, que acabam ocasionando os desvios, e esses desvios são é o que a gente vê, né, a pontinha do iceberg, mas a gente tem uma série de disfunções, principalmente no que diz respeito à mobilidade, que eu vou comentar com vocês aqui hoje, trouxe um artigo sobre isso, mobilidade, e esse olhar que a gente precisa desenvolver sobre isso, né, sobre mobilidade e sobre essas disfunções que não é tão explorado quanto desvios. Então, eu espero que ao final dessa aula hoje, né, desse bate-papo, vocês possam ter uma visão um pouco diferente, diferenciada de desvios posturais. E quando a gente consegue
refinar mais esse olhar, a gente passa a entender melhor como utilizar o Pilates, o movimento, de uma forma mais estratégica e como uma ferramenta mesmo de intervenção, né? Então, nós temos, gente, o padrão ouro no tratamento das disfunções da coluna, da dor, das patologias, das hérnias. Nós que trabalhamos com o movimento, com Pilates, seja você profissional da educação física, ou você, fisioterapeuta, vocês, nós temos o padrão ouro para o tratamento, para o manejo dessas disfunções que tanto acomete a população, né? Principalmente aí num cenário pós-pandemia, onde a gente tem muita queixa de dor lombar. E acredito que o pessoal que está aqui trabalhe muito com esses pacientes e com esses alunos que chegam com disfunções biomecânicas da coluna, tá bom? Atualmente eu estou fazendo um mestrado em ciências da reabilitação e o nosso objeto de estudo está sendo o quê? Movimento, mas um movimento mais com o olhar de avaliação, que é uma avaliação da mobilidade segmentar. E a gente encontrou dados bem interessantes. Eu vou estar trazendo um artigo aqui para vocês hoje, mostrando a importância de vocês, como um todo, né? A importância de todos os profissionais de ampliarem esse olhar acerca não só da avaliação. Aliás, não só do movimento, mas da avaliação. Então, o nosso objetivo aqui é formar profissionais, é fazer com que profissionais saiam e cheguem no mercado de trabalho não com aquela visão de repertório pronto. Eu quero copiar exercícios ou receitas de bolo, exercícios que são mais prontos e aplicar para o caso, porque não vai adiantar em todos os casos. Tem pacientes e pacientes, alunos e alunos, cada aluno tem um comportamento diferente, por mais que eu possa ter 2 alunos aqui com a mesma patologia, né? Ou a mesma hérnia, no mesmo lugar, no mesmo nível, às vezes com as mesmas manifestações clínicas, mas acreditem, são casos que podem ser diferentes. Se a gente aprofundar o nosso olhar, por exemplo, para a mobilidade segmentar, a gente vai ver que um pode estar com hipermobilidade, o outro pode estar com hipomobilidade. Então, a gente precisa refinar um pouquinho o nosso olhar em relação à avaliação, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Aqui. Deixa eu apresentar. Daí, se tiver algum probleminha, vocês me avisem, tá? Mandem aqui no chat. Tá bom? Deixa eu compartilhar isso aqui. Bom, nossa, o que é esse Ali Pilates Integrativo? Esse projeto que é um projeto super bacana, que está sendo desenvolvido pela Luma, um projeto maravilhoso que contém os ingredientes essenciais para que a gente seja um profissional fisioterapeuta e profissional da educação física com um olhar bem moderno mesmo da coluna, tá bom? O que eu digo com um olhar moderno? Aquele modelo, gente, de uma coluna que chega com uma disfunção, ou com uma dor, ou com algum problema, algum desvio postural. Aquele modelo mais antigo de fortalece isso e, em contrapartida, alonga aquilo, fortalece cadeia posterior, alonga cadeia anterior, ou vice-versa, alonga cadeia anterior, posterior, fortalece cadeia anterior. Esse pilar, que é muito comum, que é o do alonga e fortalece, alonga e fortalece. Eu acredito que ele ainda faz parte de muito ativamente na vida de vocês como profissionais. Principalmente no que diz respeito... Olha o Marlon. Oi, Marlon. Marlon, precisamos voltar com nossas lives. Esse modelo, ele está muito centrado numa visão mais reduzida, né? Ali da coisa. Porque a gente tem aquela ideia de que, se eu tenho uma dor lombar, muito provavelmente eu tenho enfraquecimento, preciso fortalecer, ou eu tenho um encurtamento muscular, preciso alongar. Mas tratar disfunções da coluna não é só isso.
a gente precisa de uma visão integrativa mesmo. Por isso eu fiquei muito feliz quando a aluna me convidou para esse projeto, porque eu acredito que essa visão integrativa é a que vai fazer totalmente a diferença no resultado, não só na abordagem, porque o cliente ele percebe essa diferença, esse olhar diferenciado, mais minimalista, porém sem complicar, né, gente? Sem ser você precisar surtar para poder aprender isso, mas ele também vai perceber um resultado, né? E você vai poder apresentar um resultado mais rápido, um resultado mais eficaz e mais duradouro também. Então, se eu falar sobre Pilates nas disfunções da coluna vertebral e não falar de avaliação, de nada vai adiantar. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, gente, patologia da hérnia, vamos fazer esse exercício é bom, esse exercício é bom, esse aqui é bom. E geralmente vão ser exercícios, esse aqui fortalece, esse aqui vai alongar isso, vai alongar a cadeia posterior, esse aqui vai fortalecer paravertebrais. Eu posso pegar uma sequência de Mat Pilates aqui e falar, esse aqui, o exercício do Swan, vai ser bom, porque reposiciona o disco. Mas não é a mesma coisa, porque as disfunções que levaram à formação daquela hérnia, ou daquela patologia da coluna, pode ser uma outra patologia biomecânica, até as estenoses têm relação com isso, tá, gente? Com patologia compressiva e frequente crônica. O que eu posso falar é que não adianta eu trazer um exercício pronto e eu não ensinar vocês a trabalhar de forma crítica, com raciocínio clínico mais desenvolvido em cima da avaliação dessa coluna, para eu entender aquele indivíduo, como que aquela hérnia surgiu, o porquê, o que está acontecendo com cada segmento, com o segmento da lombar, com o segmento da torácica, com o segmento da cervical, com o segmento da região da sacroiliaca, com os membros inferiores, com a base dos pés, com o CG, que é o alinhamento do centro de gravidade, ou seja, o equilíbrio, que tem muita relação. Ela pode estar influenciando em muita coisa, né? Vou trazer um artigo para vocês também, que é o artigo falando sobre a amplitude de movimento de tornozelo. Como que ele pode interferir, por exemplo, numa oscilação postural, numa alteração de equilíbrio, e como isso pode afetar a vida do seu cliente, do seu aluno. Então, não dá para a gente pensar em coluna sem pensar em avaliação. Então, eu sinto muito se você não gosta de avaliação, se você acha muito chato, mas não tem como você evoluir só com exercício pronto, porque cada pessoa ela pode apresentar uma manifestação clínica diferente, uma evolução diferente, resultados diferentes. Por quê? Porque não foi dado ênfase, não foi dado esse olhar para a mobilidade segmentar, por exemplo, né? Então, quando eu falo em Pilates, eu tenho que entender sobre os vetores de força que eu vou atuar, o melhor posicionamento do paciente em relação aos exercícios, mas eu também preciso entender como que a biomecânica pode se encaixar dentro da minha estratégia do Pilates, que o Pilates hoje ele é uma estratégia de movimento, e como vocês sabem, é uma estratégia que tem um repertório infinito. Imagina se eu ficar pegando só exercício aleatório porque é bom. O Pilates ele é bom para a coluna. Aí eu trago aqui um artigo que fala atuação do Pilates ou eficácia do Pilates na dor lombar. Se eu pego um artigo desse, Pilates na dor lombar, eu vou estar só reforçando o que vocês já sabem, que o Pilates ele é de fato bom para a coluna e é eficaz e diminui a dor. Aí o máximo que vai estar falando assim no artigo, foram escolhidos exercícios tal, tal e tal, do Mat Pilates, ou alguns dos aparelhos e tal. E aí eu não vou fazer vocês saírem dessa inércia que é exercício pronto. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pelo menos com uma visão diferente sobre a avaliação, exatamente por isso, porque a avaliação ela vai fazer diferença até mesmo exatamente na escolha desse exercício. Se eu tenho uma falta de mobilidade nessa região aqui, então aquele exercício do Pilates, por exemplo, aquele exercício do, sei lá, o spine stretch, que é o que vai fazer mobilização da lombar ali baixa. Eu vou escolher aquele exercício. Se eu sei que na avaliação do meu paciente apareceu essa falta de mobilidade segmentar bem aqui na torácica, então eu vou vou escolher aquele exercício que é o do serrote, sei lá, que é o que faz o movimento lá para frente,
ou um exercício no reforme que envolva essa rotação mais para trás, segmentado nesse plano mais transversal. Então, ou plano coronal. Então, é uma forma de você, quando você amplia seu raciocínio em cima de uma avaliação, você também amplia a sua possibilidade de escolher melhor os seus exercícios do Pilates. Então, tá tudo ligado, tá? Não tem como desintegrar. Até porque o nosso público hoje, ele é ele está muito composto por pacientes que têm problemas de coluna, né? Já virou indicação médica, já virou receita médica o Pilates. Então, a gente tem que estar preparado, tá mais que preparado. Então, aqui, por exemplo, olha só, eu não trouxe exercício. Quando a gente fala semana Pilates e evidência, né? A nossa semana aqui é Pilates e evidência. Então, talvez quando a gente pesquisa a eficácia do Pilates, é aquilo que eu falei para vocês. A gente às vezes está em busca mais de saber o que foi aplicado. Qual exercício que foi melhor para a dor lombar naquele caso, naquele artigo, que trouxe a melhora para aquele paciente, né? Aquelas dores. Será que se eu pegando aquele mesmo exercício e trazendo para o meu caso, eu vou melhorar? Então, hoje eu convido você a fazer uma análise diferente. Por que a gente não faz uma ampliação do nosso conhecimento acerca de outras disfunções que podem estar influenciando, por exemplo, num déficit que tem a ver com aquela dor lombar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Esse artigo aqui, ele fala da análise da influência da dorsiflexão no equilíbrio postural em mulheres idosas. O que isso tem a ver com Pilates? O que isso tem a ver com dor lombar? O que isso tem a ver com exercícios do Pilates que eu vou escolher? E aqui é só a pontinha do iceberg, gente. É só a pontinha do iceberg. Acreditem. Deixa eu colocar esse artigo aí na íntegra. Aqui, ó. Esse artigo aqui, ele é de... Deixa eu ver, só qual o ano dele. Ele é de 2021, né? Se você for olhar, daqui para frente vai aparecer muito artigo assim, que são artigos que estão mais relacionados com essa visão mais integrativa de 2021 para 2022. 2022 já tem artigo também, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: dorsiflexão e amplitude de movimento de tornozelo, né? A ADM de tornozelo, aquele movimento da flexão plantar e da dorsiflexão, é um tema que está sendo estudado com bastante mais frequência dentro do contexto do movimento e das ciências da reabilitação. Por quê? Porque uma amplitude reduzida de ADM de tornozelo, como é o caso desse trabalho aqui, ó, onde eles avaliaram o quê? Um total de 54 mulheres, e aí eu vou já chegar lá do porquê que tem a ver com dor lombar e porquê que tem a ver com equilíbrio. Aqui, um total de 54 mulheres foram divididas de acordo com o grau de mobilidade para os movimentos de dorsiflexão e mobilidade diminuída e mobilidade normal, né? Se a gente pegar um goniômetro e a gente pegar um teste chamado teste de Lang, a gente consegue mensurar de forma simples, aí mesmo, no estúdio, no consultório, onde você estiver, esse teste aqui, gente, ó. Esse teste de Lang, que é um teste super de baixo custo, onde você pode pedir para o paciente apoiar as duas mãos na parede, levar o joelho aqui próximo da parede, numa distância aqui de 10 a 15 centímetros da fita métrica. Você posiciona aqui um inclinômetro a 15 centímetros da tuberosidade anterior da tíbia, e aí a gente vê a marcação do ângulo. Ângulos abaixo de 30 graus, eles são considerados baixa mobilidade, restrição da mobilidade, para essa dorsiflexão. Ângulos acima de 30 graus seria um grau mais normal, certo? Mas a gente pode ter uma hipermobilidade de tornozelo também, acima ali dos 45, 50 graus, mas eu vou falar aqui dessa diminuição desse movimento, né, de dorsiflexão, que seria os 30 graus. Se você pegar idosos na comunidade, como foi o que a gente fez agora na nossa pesquisa, e a gente fez o seguinte: idosos na comunidade, você sente dor lombar? Sim, tenho dor lombar. Há quanto tempo? Tantos meses, uma dor lombar crônica.
E aí você pega e vai fazer esse teste que é super rápido, de baixo custo, o aplicativo é gratuito, você faz no seu próprio celular, né? Seu próprio smartphone você consegue fazer e rapidamente você consegue perceber uma coisa. Muitos idosos que têm dor lombar, e a maioria mulher, tá lá a amplitude abaixo de 30 graus. Então tá lá 24, 23, 25, 28. E aí quando você vai observar, será se tem relação? Uma diminuição da amplitude de movimento de tornozelo com a ocorrência de dor lombar? Aqui nesse artigo ele não buscou responder essa pergunta, mas ele respondeu uma outra pergunta. Eles avaliaram o equilíbrio. Então esse artigo aqui vai estar disponível para vocês, tá? Porque eu já mandei ele para a Luma. Mas o objetivo aqui, ó, avaliar o equilíbrio postural e as variáveis que podem influenciar essa capacidade. É essencial para um diagnóstico clínico mais detalhado no campo da gerontologia e da reabilitação. Se eu falo em equilíbrio postural, e eu digo isso porque a gente está estudando muito a questão do equilíbrio, né? Gente, o equilíbrio é uma coisa tão complexa, mas tão complexa, que ele não é só uma capacidade sensorial do corpo. Equilíbrio é algo muito além e que dependem de pilares que quem já me conhece há mais tempo sabe que eu tenho essa linguagem de pilar, né? Principalmente quem já foi meu aluno aí do MPI, que era o método postural integrativo. Falo muito sobre o pilar. Pilar estrutural, pilar funcional, pilar neural. Pilar estrutural é a mobilidade mesmo, espaço articular, cápsula articular, líquido sinovial, é a mobilidade daquela estrutura, ligamentar, disco, integridade dos discos, é o subsistema passivo, né? A gente vai ter o pilar funcional, é o subsistema já ativo da coisa, que é a musculatura em si, cadeia muscular, ação muscular, contração, relaxamento, controle excêntrico, concêntrico, é o que faz a gente manter, por exemplo, a posição ortostática. Ou a marcha, a gente tem que ter músculos em ação. Beleza. Mas a gente vai ter um terceiro componente, que é o componente neural. O componente neural, ele é o verdadeiro maestro da orquestra. Eu preciso desse maestro, que é o controle motor. E quando eu falo de controle motor, eu também falo de controle postural, tá? Que o controle postural, ele é a mesma coisa do equilíbrio. O que é isso? Para eu ter um bom equilíbrio, gente, eu preciso ter músculos que respondem ao comando cortical. Eu preciso ter estruturas que tenham uma mobilidade preservada e respondam à minha oscilação do corpo. Aqui entra a amplitude de movimento de tornozelo, certo? E eu preciso de musculatura com a força normal, com estruturas articulares com a mobilidade normal. E o que acontece aqui se eu tiver, por exemplo, um movimento articular de tornozelo reduzido? Eu já vou ter um impacto negativo na função de membros inferiores e na marcha. Eu vou ter um equilíbrio que vai estar em déficit. Por que déficit? Porque no momento que eu faço essa oscilação, que é normal, a gente está o tempo todo em oscilação. Você está em pé, você está sentado, você está o tempo todo deslocando o seu CG anteriormente, posteriormente, lateral. Se eu não tiver uma amplitude de movimento de tornozelo que esteja adequada, ou seja, maior que 30 graus, como que essa estrutura articular vai responder bem àquela disfunção, aquela solicitação de equilíbrio, aquela variação de base? Não tem como eu ter uma amplitude normal, um equilíbrio normal, se eu não tiver essa amplitude normal. Então, o que o corpo faz? Quando eu tenho uma amplitude reduzida em uma região, eu vou solicitar outra articulação, que pode ser o quadril. E aí o quadril pode fazer aquela posição que é muito comum em idosos, que é fazer a projeção da coluna para frente. Essa projeção da coluna para frente pode levar a uma hipercifose, que pode levar a uma anteriorização da cervical, que pode levar a uma abertura da base dos pés, que pode sobrecarregar estruturas da coluna lombar para poder dar conta de todas essas compensações.
Aí a gente vai ter uma ativação por mais tempo da musculatura posterior para tentar equilibrar essas compensações. Eu vou ter uma diminuição da mobilidade, principalmente da face tóraco-lombar, tendo em vista a hipersolicitação mecânica que essa região vai sofrer. Então, você vê que é uma cascata. O problema começou lá na amplitude de movimento de tornozelo, aí vai puxando para o quadril, aí vem puxando para a lombar, aí vem puxando para a cifose, aí vem para a hipercifose, para oscilação da cabeça, volta para os pés de novo, abertura de base, você vê aquele paciente todo enroladinho para frente, e ela tem uma base aberta, com certeza ela tem uma cascata de disfunções, e isso é paciente que tem dor lombar, paciente que tem patologia de coluna. Então, o que acontece? Se eu olho para dor lombar dentro do Pilates, nem falei de Pilates ainda. Se eu olho para o paciente ou para o aluno, eu vim fazer Pilates porque eu estou com dor lombar. Se você mantiver o seu olhar só naquela lombar, lombar, eu vou aqui pesquisar exercício para dor lombar. Aí você bota lá, Pilates na dor lombar. Ou hashtag Pilates na dor lombar. Pilates dor lombar, Pilates coluna. Você vai ver muito exercício que vai ser assim, extensão, fortalecimento de paravertebrais. Você vai ver muito alongamento, você vai ver muito exercício de equilíbrio. De equilíbrio que eu digo é, por exemplo, a prancha. Exercícios de fortalecimento de quadrado lombar, porque tem que reforçar. Mas a gente tá olhando para aspectos que muitas vezes podem ser consequências. Uma musculatura da coluna, por exemplo, ela pode entrar em enfraquecimento? Pode, mas por desuso ou por um mau funcionamento ou mau uso, justamente devido ao tanto de compensação que começou com um problema lá embaixo, né? Que é, por exemplo, como é o caso desse artigo aqui, essa amplitude de movimento reduzida, que pode, foi o que eles encontraram aqui, ó. Os resultados demonstraram diferença significativa entre os grupos para as condições de alcance funcional. Então, isso aqui já afeta a vida na atividade diária, que também pode impactar em uma dor lombar. A correlação foi entre o teste funcional e a dorsiflexão, e os achados desse estudo sugerem que a mobilidade reduzida de tornozelo pode influenciar no aumento da oscilação postural, com uma correlação moderada, e esse alcance funcional, ele pode estar comprometido. Alcance funcional, gente, é um teste que você usa, que a gente coloca o braço aqui na frente e uma fita métrica na parede, a gente avalia o quanto que a pessoa consegue deslocar o tronco dela anteriormente, verificando a questão do equilíbrio, sem tirar o tornozelo do chão, né, o calcanhar do chão. E assim a gente consegue ver se ela tem compensações. Então, assim, de uma forma mais geral, a gente pode dizer que uma coisa leva a outra. Se eu tiver diminuição de amplitude de movimento para dorsiflexão, eu posso ter uma alteração de equilíbrio postural. E a gente tem outros artigos que falam, não trouxe aqui hoje para vocês, mas a gente tem, posso mandar depois para a Luma, que falam sobre essa relação do equilíbrio postural com ocorrência de dor lombar, tá? Porque o equilíbrio, como eu falei para vocês, ele não é só uma questão sensorial, ele vai muito além só de uma percepção sensorial. Ele depende de uma mobilidade ok, ele depende de uma musculatura, um pilar funcional ok, e ele depende de um controle motor. Aqui, esse ponto também é muito importante de ser frisado. O controle motor é a habilidade motora, ou seja, a intimidade que nós temos com movimentos refina esse controle também, né? Então, a gente também precisa ensinar o maestro como organizar essa orquestra. Por quê? Porque se eu não ensino movimentos, por exemplo, movimentos de equilíbrio, que é o que eu faço muito, né? Hoje eu divido a minha atuação dentro do próprio Pilates mesmo, em pilares. Eu escolho os melhores exercícios que tenham a ver com o pilar estrutural, os melhores exercícios que têm a ver com o pilar funcional e os que têm a ver com o pilar neural, porque cada objetivo vai integrar essa necessidade biomecânica. Então, não dá para a gente olhar para a coluna, que tem dor lombar, e pensar só em fortalecer ou alongar tal musculatura. Não dá mais para pensar assim. A gente vai ter que ter uma visão integrativa. Só que essa visão integrativa não é a ponto de fazer você surtar, porque agora eu tenho que olhar tudo, eu não sei por onde começar. Essa é a questão. Vocês não sabem por onde começar porque vocês não têm
essa visão biomecânica de forma simplificada. Né? A gente geralmente entende biomecânica como aquela coisa bem complexa, bem difícil, cheio de vetores, braço de alavanca, e a gente acaba se perdendo, né, nesse conhecimento. E com esse objetivo foi que a Luma iniciou esse projeto do Ali integrativo. Eu achei muito, muito legal, porque ela vai trazer vários professores com visões diferentes, porém integrativas, que se completam, né? E a gente vai trazer exatamente esse olhar para avaliação e para exercícios também, né? Lá em abril, acho que é dia 1º de abril, eu vou estar com um módulo só de imersão em disfunções da coluna, onde eu vou ensinar o passo a passo dessa avaliação e dessa construção, por exemplo, de exercícios dentro do repertório do próprio Pilates, para que a gente possa ampliar o nosso repertório de uma forma bem estratégica, certo? Então, nem sempre a gente vai precisar estudar, por exemplo, para eu ser expert no Pilates e coluna, eu vou ter que estudar artigos que envolvam Pilates aplicado à coluna. Não. A gente também precisa estudar a avaliação da coluna para que eu possa pegar um dado, esse dado aqui, por exemplo, se eu já sei que o amplitude de movimento pode afetar o equilíbrio, então vamos lá pegar esse tornozelo, próximo aluno que você tiver amanhã, vamos fazer esse teste. Deu diminuído, então eu já vou pensar, se deu menor que 30 graus a amplitude do movimento, então vamos fazer assim, vamos fazer 2 exercícios para ganhar mobilidade nesse tornozelo. Só que de forma científica agora. Não é porque você achou bonito o exercício. Não é porque você viu lá o exercício, salvou, isso aqui é legal, mobilidade de tornozelo. Mas você não sabia o que você estava aplicando. Agora você vai saber. Agora sim, porque eu vi que tal artigo trouxe que pode ter influência no equilíbrio. O equilíbrio já, por sua vez, eu tenho outro artigo aqui, só que eu não sei onde está, que é o artigo do professor da Silva. Ele fala sobre essa relação do equilíbrio com a dor, com disfunções da coluna. Então, se eu sei que uma coisa leva a outra, eu tenho que ser estratégica, gente. Qual o momento que eu entro com exercício estrutural? Qual o momento que eu entro com exercício funcional, neural? Esse exercício do tornozelo, por exemplo, ele entraria como exercício de mobilidade, né? Ganho de mobilidade. Então, dá para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, uma posição de avanço, pega uma faixa elástica aqui na frente, o avanço com aquele joelho apoiado no chão, e o outro pé à frente. Dali dá para eu ganhar uma mobilidade de tornozelo, levando esse tronco à frente e fazendo esse ganho de mobilidade em cima desse tornozelo. É uma forma. Eu posso pensar no exercício, esse meu paciente tem dor lombar, eu vi no teste de Lang dele que ele tem uma baixa amplitude de movimento de tornozelo, então eu vou pegar e vou passar um exercício do running, que é aquele exercício do reforme que a gente passa, que tem mobilidade tem o ganho de mobilidade de tornozelo. Vamos olhar um pouquinho para esse segmento que é tão negligenciado, que é tão pouco explorado, né? A gente não vê, assim, dentro do Pilates, né? Dentro da comunidade do Pilates, falando em trabalhar essas estruturas mais isoladas e o porquê. Mas sim, a gente vê muito exercício de fortalecimento, de alongamento e exercício de mobilidade, que é o que eu gosto muito de me aprofundar em mobilidade, né? Mobilidade pilar neural, que é o que eu amo. São as estratégias de equilíbrio. Gente, só no campo de pilar neural, que são estratégias de equilíbrio, eu desenvolvi 8 estratégias, 9 foram. Eu desenvolvi 9 estratégias que tem a ver com deslocamento de CG, tem a ver com mobilidade de tornozelo, que eu posso considerar também como se fosse do pilar neural. Tem reeducação do ritmo lombopélvico, que precisa, que é essencial. Tem a questão do trabalho do efeito antecipatório e muito mais que dá para a gente trabalhar de forma estratégica, tudo dentro da reabilitação. É um paciente que tem dor lombar. E aí tá lá o paciente em pé, na chair, fazendo aquele exercício da flexão e extensão do joelho, né? Empurrando o stepzinho para baixo. E, deixa eu... Tá atrapalhando não, né? Peraí. De colocar esse step para baixo. E aí eu pego e faço uma flexão de membro superior. O que esse membro superior tem a ver com a reabilitação da coluna?
tem a ver com o efeito antecipatório, que tem a ver com o efeito da biomecânica da coluna, que tem a ver com dor lombar, que tem a ver com preparação da estabilidade segmentar, que tem a ver com controle neural, subsistema neural. Então, são coisas que a gente, assim, não dá para eu falar para vocês em uma hora. É coisas de dias. Eu faço imersões, assim, em coluna, geralmente duram um final de semana inteiro. Eu estou pensando em fazer a imersão do dia 1º de abril, um dia inteiro. Ainda vai ser pouco para a gente explorar bem esse assunto, mas é uma coisa que leva, assim, bastante tempo, tá bom? E aí, o outro trabalho que eu trouxe para vocês também, esse trabalho aqui maravilhoso, esse artigo ele está traduzido. A versão original dele não é essa, é um artigo estrangeiro, mas eu coloquei aqui para deixar mais fácil a leitura, né, para vocês. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui, peraí. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu voltar aqui para o meu artigo. Olha só, gente. Prestem atenção nesse título. Esse trabalho, ele investigou, ele analisou 52 mulheres, aliás, 72 pessoas, sendo 52 mulheres na faixa etária de 22 a 56 anos, e o restante do sexo masculino. O que eles avaliaram? Eles queriam descobrir se a mobilidade segmentar da coluna tinha relação com a dor torácica que elas relatavam. Então, foram escolhidas pessoas que tinham dor torácica. Não era nem dor lombar, nem dor cervical, era dor torácica. Acredito que você tem algum paciente assim. E, claro, quando a gente vê um paciente, aqui eu falo para tomar um cuidado. Vocês já se pegaram falando a seguinte frase? Ah, ele tem retificação e então ele tem pouca mobilidade. Vocês já viram isso, assim? De achar que porque tem retificação, tem pouca mobilidade? Ou porque tem hipercifose, também tem pouca mobilidade? E uma cifose seria a que, teoricamente, estaria com uma boa mobilidade? Então, não é bem assim, porque varia muito isso. Por que varia? Porque a coluna ela funciona como uma unidade, ela se compensa muito. Onde eu tenho um trecho que tem pouca mobilidade, eu posso estar compensando o trecho acima ou abaixo com hipermobilidade ou com baixa mobilidade. Então, é muito relativo, é uma coisa que a gente precisa avaliar. E por que a gente precisa avaliar? Se eu sei onde eu tenho pouca mobilidade, eu vou lá e dou mobilidade para aquela região. Se eu sei que a lombar tem mais mobilidade que a torácica de uma forma alterada, fora do esperado, né, uma hipermobilidade, eu vou lá e dou estabilidade para aquela região, com exercícios específicos que você pode escolher dentro do próprio repertório do Pilates. Agora, se eu sei que a minha torácica ou a minha lombar está com mobilidade reduzida, eu vou lá e dou mobilidade. A minha torácica está com mobilidade mais reduzida do que o que ela fisiologicamente já é, eu vou lá e dou mobilidade. Mas eu dou mobilidade em flexão e extensão? Não, porque isso a gente é muito mais passível de compensação, porque o corpo já está acostumado com esse movimento. Uma forma de eu dar a mobilidade segmentar de uma forma bem mais eficiente é com mobilizações transversais, né, desse plano transversal. Que eu consigo tirar um pouquinho a minha torácica da zona de conforto. Tudo bem. Se eu sei que esse segmento acima ou abaixo vai estar com alguma alteração, eu vou lá e dou um exercício para isso. É diferente? Você já pegou aquele aluno, aquele paciente que tem a dor do torácico? Ah, é porque eu tenho uma dor bem aqui. Ah, então tá bom, vamos fazer um alongamento. Aí você vai lá, passa um balé stretch, por exemplo, aí vai fazer um alongamento, e aí vai trabalhar o SUAN, a extensão, porque precisa trabalhar a mobilidade, mas aí você não sabe qual é a mobilidade, se a mobilidade está restrita para a flexão, ou se ela está restrita para a extensão, se é uma mobilidade que ela está restrita na torácica, ou se é uma mobilidade que está restrita na lombar e que está hipercompensando, porque pode acontecer isso também, de eu ter uma restrição de mobilidade na lombar. Quando a gente faz a análise do ritmo lombopélvico, a gente consegue identificar onde é que tem mais mobilidade e menos mobilidade. Então, se eu tenho baixa mobilidade na lombar, por exemplo, uma desidratação da face tóraco-lombar pode levar a essa fixação. Eu posso ter uma musculatura da coluna torácica mais sobrecarregada, e isso pode levar a uma fadiga, que pode levar a uma dor.
Não necessariamente a coluna está com pouca mobilidade, mas ela pode estar com uma sobrecarga muscular, que pode estar levando a sintomas, né, como dor. E aí você vai lá e vai fazer uma extensão, vai fazer um movimento de extensão, sendo que a musculatura já está sobrecarregada. O tratamento aí é que entra a visão integrativa. Será que esse tratamento não estaria voltado no ganho de mobilidade da lombar? Certo? Então, esse ganho de mobilidade, ele é um X da questão, porque eu não concordo, assim, quando eu vejo, ganho de mobilidade no exercício do gatinho, mobilidade global da lombar. Eu acredito que cada vez mais a gente tem que sair um pouco do global, mas sem perder o foco, né? Não é porque o paciente tem uma patologia da coluna que a gente vai mobilizar tudo, porque vai ser bom, mas se você souber exatamente onde está o problema dentro da tua avaliação, vai ficar mais fácil ainda de a gente corrigir aquele problema o quanto antes e a gente acelerar aquele processo. Tem uma criança cantando aqui no fundo, tá? Vocês não liguem, não. Lana, silêncio! A mobilidade de extensão da coluna torácica inferior está associada a maior intensidade de dor. O que eles encontraram? Eles avaliaram através de inclinômetro e fita métrica, né? Esse inclinômetro também ele é integrado no smartphone, super fácil de usar. Temos a fita métrica, que é o teste de Schober. Vocês já ouviram falar em Schober torácico? A gente fala muito em Schober lombar, né? Schober lombar, acredito que vocês já ouviram falar. Que é aquele testezinho da fitazinha, o paciente faz a flexão, a gente vai lá e marca a diferença. Geralmente a diferença tem que dar acima de 5 centímetros para ter uma mobilidade boa, né? Só que aqui na mobilidade da coluna torácica, quase não se fala em Schober torácico. O Schober torácico ele constitui na mesma coisa. Põe a fitinha lá no nível de T1, nível de T12, pede o paciente fazer uma flexão, marca a diferença e vê se deu mais que 5 centímetros ou não. E nesse trabalho aqui, por exemplo, foram pouquíssimos que teve um Schober positivo, né? Bom, porque o restante tudo diminuído. Então, eles avaliaram através desses dois instrumentos e eles quiseram saber também a confiabilidade, né, de um examinador para outro examinador. E aqui, o que eu quero chamar a atenção é para esse resultado aqui, ó. Eles viram a associação da cifose torácica ao funcionamento diário limitado e dor nas costas superior e média, enquanto a mobilidade torácica limitada está associada à dor lombar, especialmente em indivíduos mais idosos, né, mais velhos. E eles viram que a mobilidade, a questão da rigidez da coluna, ela está muito associada com a idade. Por exemplo, a cifose, a postura e a mobilidade, ela vai se tornando mais rígida com o passar dos anos. Isso aí é uma coisa já esperada, né? A gente sabe que uma pessoa acima dos 65 anos, 70 anos, ela tem uma coluna mais rígida. Porém, outro motivo para a gente e inclusive essa população é a que mais tem dor na coluna, né? Justamente a população da terceira idade, que é a que tem mais déficits estruturais também, não só funcionais, mas estruturais. Para vocês verem como a estrutura ela tem uma interferência muito grande em cima da questão da dor lombar. Mas eles viram aqui, deixa eu ver, eles fizeram uma avaliação com o inclinômetro, depois com a fita métrica, e aqui nos resultados... Essa tabela aqui eu não consegui abrir porque esse arquivo está traduzido, mas o original tem a tabela direitinho com os graus, com a correlação. Aqui, deixa eu ir aqui para a extensão, que foi o que eles encontraram. Ó. Eles viram que a mobilidade de extensão foi associada com maiores scores de dor. Ou seja, o que é isso? Eles encontraram uma boa mobilidade em flexão, tá? A mobilidade, quando a flexão foi analisada da coluna torácica, eles viram que teve uma boa mobilidade, e esses dados concordaram com outros trabalhos, né, outra literatura, que sim, a flexão ela teve uma mobilidade que não teve restrição. A maioria desses pacientes eram cifóticos, eles não tinham tendência à hipercifose. Mas eles observaram uma coisa, eles não eram cifóticos, mas algumas dessas pessoas, elas tinham uma cifose diminuída, que eles chamam de cifose diminuída, mas na verdade é a retificação que a gente chama, tá? Os retificados. E eles viram que esses retificados tinham essa diminuição
não para flexão, né? A mobilidade da flexão estava preservada, mas quando o movimento era para extensão, essa limitação ela foi mais evidente. E essa maior limitação da extensão, ela também estava associada, né? Fizeram uma análise estatística de correlação para ver quem tinha piores scores de dor. E quem teve as piores dores torácicas foi justamente quem tinha piora da extensão segmentar. Então, a conclusão deles é justamente que a postura torácica, aqui ó, avaliação, a maior flexão foi associada a menor score de dor, que foi a flexão da torácica, e o segmento torácico superior foi associado com dor noturna, significativamente menor e pontuação da soma da dor. Tinha muita dor que era noturna também, que é aquela dor bem mecânica. Mais pesquisas são necessárias para demonstrar a importância clínica da postura e da mobilidade torácica. Aqui, o que eles viram aqui, a mobilidade da extensão foi associada com maior score de dor. Por que eu tenho que saber disso? Imagina, você chega com o paciente de novo, tá aí no Pilates, aí você vai, como é que você vai escolher os melhores exercícios? Se você, por exemplo, não fizer essa avaliação aqui. Imagina, pega esse artigo e faz essa avaliação que é simples. Aqui ele está com um inclinômetro que é manual, mas a gente pode fazer com um inclinômetro que é integrado no smartphone. Você coloca acoplado e você consegue, faz a marcação, a medição inicial, deu tantos graus, pede para fazer a flexão, e ali você tem um grau, um outro grau, faz a diferença ali, vê na literatura qual que é a média, né? A gente tem os dados, assim, em média, do que é esperado para mais mobilidade ou menos mobilidade. Ou simplesmente a gente pode comparar um segmento com o outro. Mas, se eu pego um paciente que tem essa dor e eu penso em qualquer exercício, eu vou só, imagina, tá lá com dor torácica. Aí esse artigo aqui, por exemplo, ele mostrou que teve uma maior mobilidade para flexão. Esses pacientes têm dor torácica. Aí tu vai lá e me pega esse paciente porque ele tem dor torácica. E aí você vai fazer só aquele alongamento de exercício de alongamento de cadeia posterior. Já passou isso pela cabeça de vocês? Tipo assim, eu vou lá e vou fazer exercício para cadeia posterior, aquele ballet stretch, né, como eu já havia falado, e vamos fazer esse trabalho de alongamento, fazer rotação, mas você não viu se aquele paciente ele tinha uma limitação de movimento, era para extensão, assim como os dados desse estudo, por exemplo. Entende? Você fez por uma coisa que ele já tem, a mobilidade que ele já tem. Será que eu vou resolver essa dor tão facilmente? Ou será se... E se eu fizesse uma avaliação rápida, como o Schober, por exemplo, ó, se eu digo para vocês que 4 centímetros... Por isso que eu falo que é a questão do conhecimento, da referência. Se eu conheço o Schober, eu sei que o Schober acima de 4, acima de 5 centímetros tem uma mobilidade boa. Abaixo de 4 tem uma mobilidade reduzida. Aí você vê aqui que o Schober torácico dele deu menos de 4. Se deu menos de 4, está com mobilidade reduzida. O que eu faço? Eu vou lá e dou mobilidade para aquela região. Se a pessoa aqui teve uma diminuição dessa mobilidade em extensão, que exercício eu usaria? A própria extensão para ganhar? Não. Nesse caso, eu seria estratégica. E eu avaliaria também de onde está vindo essa restrição. Por quê? Lembra do que eu falei? A coluna ela pode se compensar segmento por segmento. Então, se eu tenho uma torácica diminuída, com mobilidade diminuída, muito provavelmente eu tenho uma lombar que está com mais mobilidade. E uma cervical que está com mais mobilidade. Aí eu desço. Por que essa lombar está com mais mobilidade? Por que a torácica está com menos mobilidade? Por que a cervical está com mais mobilidade? Aí eu chamo vocês para descer lá para o quadril. Será que o quadril não está mais ativo? Na flexão, a gente analisa isso pelo ritmo lombopélvico, tá? E dá para a gente conseguir classificar. Aí eu vou lá para o tornozelo. Lembra do outro artigo que eu falei para vocês, da dorsiflexão? Eu vou lá, encontrei uma raiz do problema, né? Uma possível raiz do problema, que é uma diminuição da amplitude de movimento de tornozelo. Olha só, a amplitude está baixíssima, então todo o resto está se compensando. A cascata está acontecendo. Será se o exercício do ballet stretch vai resolver? Será se só o exercício do alongamento, do reformer lá, de colocar os pezinhos, vai resolver? Ou será se eu pegar esse paciente e fazer assim, vamos fazer uma mobilidade segmentada com as minhas bases estáveis, junto com o trabalho, pega esse paciente, trabalha a mobilidade de tornozelo, se der diminuída, pega uma faixa elástica, uma coisa de leve resistência, não é momento de trabalhar força aqui, e faz um movimento de avanço, levando lá para trás aquela rotação.
né? Aquele movimento mais segmentado, só que no plano transversal. Eu amo trabalhar plano transversal, na verdade é o que eu mais trabalho, tanto nas disfunções de postura, né, desvios posturais, quanto nas escolioses. Especialmente nas escolioses é o que eu mais trabalho, que é o que tem que ser trabalhado na escoliose, né? Então, assim, é um N coisas, né? Até tinha colocado aqui, né? Esses dois trabalhos, que o artigo original é esse daqui, ó, tá bom? Ali foi um formato mais traduzido para poder facilitar. É um N de coisas que a gente precisa nos atentar. Eu não quero assustar vocês, nossa, como é difícil, coluna é muito difícil. Não dá para ensinar avaliação para vocês numa aula só. O que eu quero é chamar a atenção para vocês, um convite para vocês abrirem as mentes, que a gente precisa se atualizar e precisa também integrar conhecimento, certo? Por quê? Porque a gente precisa abordar essas disfunções de uma forma muito mais estratégica e não só com exercício, repertório, aí você fica naquela loucura de não saber mais o que passar para o paciente. Você não sabe mais porque você já passou tudo que era de exercício, você está com a cabeça focada só em criatividade e acha que a fidelização ela vem só desse lado, né, de ser criativo, de mostrar exercício diferente, quando na verdade tem aluno que sim, que fideliza com exercício criativo, mas muitos alunos, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que sentem dor, elas só querem ter o problema delas resolvido. Eu tenho uma paciente que é interessante, que ela tem escoliose, a escoliose dela muito grave, assim, muito severa, com a giba muito rígida, muito rígida. E a gente não teve resultado ainda de mobilizar e diminuir aquela giba, mas ela disse uma coisa para mim. Ela disse, né? Eu tô muito feliz, porque a dor que eu senti, eu não sinto mais. Então, só o fato de ela não sentir a dor já é um baita resultado para ela. Eita! Cuidado. Precisa. Não, se preocupa não. Já é um baita resultado. Então, às vezes, aquele paciente não está preocupado em exercício criativo, principalmente esse perfil de paciente que a gente tem hoje. O que a gente tem são pacientes que querem ter os seus problemas resolvidos. Dor na coluna, dor na torácica, dor na lombar. Esse é o meu convite. Vamos trazer esse olhar para a avaliação. Vamos, porque a avaliação ela tem muita coisa para ser explorada, gente. Aqui eu não falei de ritmo lombopélvico, como é que a gente faz a avaliação. Eu não falei de mobilidade de lombar. Eu não falei de mobilidade torácica, ensinando passo a passo. Não dá tempo. Eu não falei da questão da mobilidade do quadril. Um pouco quente. Já, me espera lá fora que eu vou já. Eu não falei da avaliação do pilar neural, do CG. Eu não falei da avaliação da base dos pés. São conceitos que não dá para eu desintegrar. Hoje em dia eu não consigo mais olhar para um exercício, olhar para uma dor, uma queixa, dor lombar e pensar só em exercício para dor lombar. Se você vier me pedir, Ana, meu paciente está com dor lombar, que exercício eu passo? Não dá mais para eu te ajudar, para dizer assim, passa exercício que esse aqui que é muito bom. Não, eu vou olhar e vou dizer assim, como é que está a base dos pés? Como é que está o quadril? Como é que está o tornozelo? Fez o teste de Lang? Como é que está a torácica? Como é que está o ritmo lombopélvico? Quem entra primeiro no movimento? É a lombar, a torácica? Como é que está a cervical? Está compensando? Não está? Como que está o quadril? Está hipermóvel? Está hipomóvel em comparação? Porque um segmento ele faz cascata com o outro, entende? Não dá mais para a gente desintegrar. Por isso a gente precisa de atualização constante. E aqui eu deixo o meu convite, tá bom? Para ver você lá no Clube Ali, que é uma iniciativa aqui da Luma, uma iniciativa maravilhosa, onde eu vou estar em abril com esse módulo de imersão em disfunções da coluna. E lá eu vou conseguir passar um pouquinho mais para vocês de tudo isso, porque hoje realmente não temos como, não dá tempo. Deixa eu ver se ela conseguiu chegar aqui. Peraí, gente. Estou aqui. Boa noite. Não, gente, e se você falou comigo também, eu não vi, tá bom? Não? Agora tá ouvindo? Tô ouvindo, porque eu tinha tirado aqui o som por causa das mensagens que estavam chegando, aí estava atrapalhando. Não, eu tinha ficado aqui. Tava te assistindo, amei a aula, claro. Parece que é um pouquinho complicado, mas é necessário. É necessário. Não, demais. Para essa necessidade. A Bri está muito longe, também acho, Cecília, mas então, vamos conversar sobre isso, né?
Primeiro, agradecer a Ana Paula pela aula maravilhosa, pelo conteúdo, por ela ter topado esse projeto, assim, que eu venho idealizando e que vocês são parte disso. Então, eu acho que foi tudo sendo construído aqui em conjunto, a gente pensando, né? O AI integrativo veio justamente com essa proposta, né? Eu acho que de quebrar um pouco essa coisa de ser, tem que ser isso, é flexão, é extensão, nananã, e a pessoa criar esse olhar realmente, né? E embasado em artigo científico, a coisa flui de uma forma muito mais fácil e a gente começa a abrir o olhar, né? Principalmente quem trabalha com Pilates, acaba se focando muito ali naquela ferramenta Pilates e esquece de tantas outras coisas que têm que ser analisadas em conjunto, né? É, Principalmente. e aí a proposta da certificação, a turma, ela já está formada até, quem comentou foi Cecília, Cecília, né? É, Cecília. Então, assim, a turma, essa primeira certificação, a turma já está formada. Alguns módulos a gente vai abrir para participantes, mas a ideia do Clube Ali foi justamente por isso, porque a certificação ela vai acontecer ao longo de todo o ano que vem. Iniciou sábado passado com a turma Semente, então é uma turma que já está prontinha. Mas a gente falou, não é possível, a gente tem que expandir isso no sentido de levar mais, né, toda essa ideia, toda essa proposta, e daí veio a ideia do clube, que é realmente a ideia a gente conversar, a gente trocar essas experiências e, claro, né, levar conteúdo aí embasado cientificamente. Então, o Clube AI, eles vão ser encontros semanais, então toda semana a gente tem um encontro no Zoom, então a gente pode trocar essas informações, vai ter a Carla Jardim fazendo a moderação, trazendo artigo científico para discussão, e todos os profissionais que tiverem ali dentro da reunião, se quiserem, vão poder também passar um pouquinho da expertise, né, da experiência mesmo. Então, vai ser super aberto essa troca, porque a ideia é a gente crescer junto. Então, pensar ali, trazer a sua realidade também para a discussão, porque é uma das coisas que muita gente, às vezes, lê um artigo científico e fala, mas e aí, o que eu faço com isso, né? Tipo assim, parece que não tem a dificuldade realmente de trazer para sua realidade. E acontece muito, acontece com frequência. Então, exatamente para isso esses encontros. Então, os encontros eles vão acontecer semanalmente, ao vivo, mas eles vão ficar gravados. Então, o nosso convite realmente, né, para que todo mundo já participe, já comece a receber esse embasamento. E ao longo do ano aí tem muita coisa e vai ter muita prioridade também para quem já estiver no clube, né, claro. E o nosso bônus, né, falando aí da proposta do Clube AI, quem estiver participando aqui da semana, né, e fizer a inscrição durante o período da semana de Pilates e Evidência no clube, vai receber de bônus aí o primeiro mês, né? Então, fez a assinatura do Clube AI, o primeiro mês vai ser R$ 1, porque é necessário para acessar a Hotmart, né? E vocês poderem ter acesso também ao conteúdo em outros horários, então, de repente, os nossos encontros vão ser sempre terça-feira, 1 hora da tarde. A gente preferiu fazer esse horário de almoço para facilitar ao máximo a organizar a agenda aí de vocês para, no horário do almoço, estar com a gente, estar na reunião. Mas vocês vão poder assistir pela Hotmart também em qualquer horário, poder ter acesso lá dos artigos na íntegra. Então, todos esses artigos no final do mês vocês vão receber junto com o e-book, que vai ser uma revisão aí de tudo que a gente viu durante os encontros semanais. Então, no final do mês, vocês recebem um e-book com tudo resumidinho, bonitinho, para não esquecer nenhum detalhe. E, além disso, tem o bônus também da Calfer, que está apoiando aqui nosso projeto. Então, a Calfer vai oferecer para todo mundo, todos os assinantes, R$ 500 de bônus para a compra de um kit da Calfer. E tem mais. Esqueci de mais alguma coisa, além de sorteio? Não, encontro semanal. Então, o link já está aqui acho que o Thay colocou agora, ó, link para o clube. Então, quem quiser fazer a assinatura do Clube Ali, participar dessas reuniões semanais, receber esse bônus aí do primeiro mês, R$ 1, e-book, e pode assistir a qualquer momento. Além disso, agora que a gente finalizar a aula, vai estar lá no nosso Instagram, no Instagram Método AI, vai ter um post para sorteio. Então, a Calfer já está sorteando um kit
Então, todo mundo vai lá, acessa para participar. Vai estar na descrição do post. Mas para participar, já adiantando, seguir o Método Ali, o Instagram, seguir a Calfer Pilates e marcar 3 pessoas nos comentários. Então, fez o comentário, marcou 3 profissionais, praticantes. O importante é realmente serem pessoas que querem saber mais sobre o Pilates, tá? Isso é uma coisa que ontem eu até expliquei, conversei, da importância também da gente conscientizar os nossos alunos. Então, coloca lá no grupo. E também, inclusive, assim, uma das coisas que ontem eu não falei, que eu conversei até com as minhas professoras, com os professores lá do estúdio, eu acho assim, gestor, dono de estúdio, eu acho que é uma baita oportunidade de manter ali um treinamento profissional, sabe? Constante para as suas professoras. Então, se você tem 2, 3 professores, às vezes você não consegue ter tempo de estar ali trocando informação, de estar trocando vivência do dia a dia do Pilates, dando embasamento. Então, às vezes acaba que o professor está ali, mas está desmotivado. Então, é uma forma também até de presentear esse professor que está ali trabalhando com você. A assinatura no primeiro mês é R$ 1 e nos demais meses ela vai ser R$ 24,90. Então, é um valor que você consegue pagar para o seu profissional também e para você manter ali uma qualidade do trabalho, sabe? Eu acho que eu converso muito sobre isso lá no estúdio, porque lá nós somos várias professoras, a gente tem salas que tem aula simultaneamente, então, mas é impressionante assim o quanto hoje em dia a gente tem uma homogeneidade na forma de trabalho, na forma de observar o global, de pensar no integrativo. Então, tudo isso já fica muito alinhado. Então, uma coisa que no início, quando eu trabalhava, eu via, era aluno às vezes falando, mas eu quero fazer com fulano, eu não quero fazer com ciclano, E hoje em dia, assim, lá no estúdio não existe isso, porque realmente, assim, todo mundo tem a mesma linha de trabalho, a avaliação é acessível para todos os professores, então, né, fica lá de acesso no tablet, então a gente sabe exatamente o que já foi avaliado, o que é necessário trabalhar, e o olhar constante, daquela avaliação constante de que a gente está ali no dia a dia fazendo, né, que é fundamental. Enfim, então é uma oportunidade também para os gestores que quiserem aí dar essa motivação, esse empenho e essa base para realmente melhorar a qualidade do Pilates. Já fica aí também o convite. E voltando para o post, final da aula, entra lá no Instagram do Método AI, já vai ter na descrição todas as informações para participar do sorteio e já vai ter lá o kit de inscrito também que a Calfin disponibilizou para gente. E mais uma vez, Ana Paula, amei, sempre adoro, é sempre maravilhoso assistir. E obrigada por ter apoiado aí esse projeto. A gente vai estar junto aqui no Rio, vai estar junto no online. Então, tem muita coisa boa pela frente. A gente vai colocando todo esse conteúdo. E é possível, né? Vamos abrir, que eu acho que já tem gente interessada para trazer essa aula e, enfim, a gente colocar aqui no Ali, tá bom? Eu que agradeço, Luma. Muito obrigada pela confiança, né? Pelo reconhecimento também. E eu gosto muito, assim, de contribuir, principalmente nesse sentido que eu acho que tem déficit na comunidade, né? Científica, profissional. Eu acho que sim, que é uma oportunidade de a gente estar se atualizando, de a gente estar... Porque quanto mais a gente vai buscando, mais a gente vê o quanto a gente está distante da realidade, né? Então, vai ser um prazer participar desse projeto e aprender também com todas vocês, com todo esse projeto que está só começando. Desejo toda sorte, todo sucesso do mundo e que a gente possa se ver em breve, tá bom? Muito em breve. Sim. Quero estar aí no Rio também em breve. E amanhã tem Lívia, então quem ainda tá aqui, não percam. Amanhã a gente manda de novo o link. Quem não fez a inscrição na semana, já faz a inscrição na semana, porque aí vocês já recebem direto o link no e-mail de vocês. E amanhã, Lívia perguntando. O da Lívia é uma pergunta que a gente vai discutir amanhã, né? Se o Pilates é capaz de melhorar a performance de atletas de alto rendimento. Então, também vai ter, enfim, tem uma visão super legal aí que eu acho que vai fazer bastante diferença, vai ser uma discussão, né? Então, vamos ver. Ou que pega vários públicos, né?
Sim, sim. Então tá. Pois um beijo, querida. Um beijo, boa noite para todos. Até amanhã. Tchau, tchau.